Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia. O intuito do canal é trabalhar a biologia de forma mais direta, sem tanta enrolação. Na aula passada a gente trabalhou sobre permeabilidade celular, mas o transporte passivo, aquele que não envolvia gasto de ATP, ou seja, não tinha gasto de energia, porque as substâncias iam do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Hoje a gente vai trabalhar o transporte ativo, e o mais conhecido, talvez o mais cobrado em vestibulares que a gente tem, é o tal da bomba de sódio-potássio. Como é esse transporte ativo? Primeiramente tem que ficar que esse transporte ativo ele tem gasto de energia, tá? Em contrapartida ao transporte passivo, o transporte ativo tem gasto de ATP. Ou seja, por quê? Porque as substâncias vão contra o gradiente de concentração, elas vão de um local menos concentrado para um local mais concentrado. Logo, eu preciso de energia para esse processo, para esse transporte do meio menos concentrado para o mais concentrado, contra o gradiente de concentração. Para representar essa tal da bomba de sódio e potássio, a gente fez um esquema em 4 etapas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então segue esta lógica aqui. A gente sabe que quando tem um impulso nervoso lá no nosso neurônio, a gente precisa restabelecer o equilíbrio entre o sódio e o potássio. A gente precisa ter sempre mais sódio fora da célula do que dentro, e mais potássio dentro da célula do que fora. A gente restabelece esse equilíbrio graças a esta bomba de sódio e potássio, que é esta proteína no meio da membrana, que ela é intermembrana, ela é integral, tranquilo? Essa proteína também é conhecida como sódio-potássio ATPase. Vou colocar na descrição para ficar melhor o entendimento, tranquilo? Então, se eu preciso ter mais sódio fora do que dentro, ou seja, onde tem maior concentração, eu preciso de energia. Então aqui em verde eu tenho o meu sódio sendo representado e em roxo eu tenho o meu potássio sendo representado. Na primeira etapa a gente tem a ATP aqui, ó. A ATP é a nossa molécula energética, é aquilo que vai dar o combustível necessário para essa proteína funcionar. Então ela vem e se liga nesse sítio de ligação no meio da nossa proteína e perde um fosfato, entre aspas, deixa um fosfato aí conectado e aí se torna uma ADP. A partir do momento que ela colocou um fosfato inorgânico aí para ser o nosso combustível, esses 3 íons de sódio irão se ligar nesse outro sítio de ligação. Quando eles se ligam, graças à energia que eu tenho aqui desse fosfato inorgânico, eles são empurrados para fora. Ou seja, eles são enviados do meio menor, de menor concentração para o meio de maior concentração. Então esses 3 estão aqui. A partir do momento que esses 3 estão aqui em cima, prontos para serem liberados, eu tenho os 2 potássios que irão se conectar aqui nesse outro sítio de ligação. Então eu expulsei os meus 3 sódios, fiquei com a maior concentração fora da célula, e esses 3 potássios se encaixaram nesse outro sítio de ligação. Quando eles forem empurrados para dentro, onde tem maior concentração de potássio, esse fosfato inorgânico ele se desloca dessa proteína e volta a incorporar a nossa ATP. Tranquilo? O que tem que ficar desse transporte ativo é que o meio é sempre contra o gradiente de concentração, ou seja, as substâncias vão do meio menos concentrado para o mais concentrado. E sempre será nessa lógica. 3 íons de sódio, que são encaminhados para fora da célula, e 2 íons de potássio, que são encaminhados para dentro da célula. Tranquilo? Agora eu vou apagar esse quadro, desenhar sobre pinocitose, fagocitose, exocitose e aguenta aí. Fala aí galera, agora vamos para o segundo momento da nossa aula. No primeiro momento a gente viu bomba de sódio e potássio, agora a gente vai ver transporte em quantidade. Esse transporte em quantidade ele é dividido em 2 partes, endocitose e exocitose, ou 2 processos, digamos assim. Endocitose, o próprio nome já diz, endo é para dentro da célula, exo para fora, é tudo que sai da célula. E é transporte em quantidade porque nesse transporte entre a membrana, as substâncias que serão ingeridas ou eliminadas elas são mais complexas, um pouco maiores. Como, por exemplo, se uma célula de defesa identificar uma bactéria que é danosa para o nosso corpo, essa célula de defesa irá fagocitar esta bactéria, ou seja, ela vai fagocitar e defender o nosso organismo e digerir ela. Então são substâncias bem maiores, digamos assim, claro que em nível microscópico, em comparação com o transporte passivo e a bomba de sódio e potássio que a gente viu. Tranquilo? No processo de endocitose a gente tem 2, que é fagocitose e pinocitose. Na fagocitose a gente sempre vai englobar substâncias sólidas, ou seja, a nossa membrana plasmática, aqui representada em vermelho, aqui tem o núcleo, por exemplo, claro que são desenhos simples das células, ela vai formar projeções, pseudópodos,
irá englobar essa substância sólida e levar para dentro da célula. E dentro dessa célula irá formar um fagossomo. Dentro desse fagossomo a gente tem substâncias digestivas que irão degradar qualquer substância sólida que foi englobada pelo processo de fagocitose. Tranquilo? Já na pinocitose, a gente também tem aqui a nossa célula formada por essa membrana plasmática em vermelho e ela forma tipo um canal aqui, como se fossem invaginações. E nessas invaginações, as substâncias diluídas no líquido irão cair nesta invaginação ou nesse canal e irá também ser levado para dentro da célula. Também irá formar um fagossomo e a partir disso serão digeridas. Já na exocitose, a gente tem o processo oposto, a gente tem eliminação de substâncias e não englobamento de substâncias, tranquilo? Por exemplo, a nossa célula está aqui com o núcleo, essa organela aqui em roxo com os pontinhos é nada mais que o retículo endoplasmático rugoso e em verde a gente tem o complexo de Golgi. No retículo endoplasmático rugoso, a gente tem a síntese de proteínas, por exemplo. Então a gente vai sintetizar uma proteína que é importante para o nosso corpo, serão encaminhadas pelo esse complexo de Golgi para este complexo de Golgi e a partir disso serão melhoradas essas proteínas, empacotadas e depois eliminadas da nossa célula. Por exemplo, hormônios. Tranquilo? A gente termina a aula por aqui, seria mais transporte ativo, bomba de sódio e potássio, pinocitose, endocitose, fagocitose, exocitose. Eu quero que você curta o canal, compartilhe, estamos aí e bora para a próxima.